Bom, para quem não me conhece, acho que pouca gente não me conhece aqui já, mas eu sou a Natália e eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas. E eu resolvi fazer essa live aqui, gente, porque, na verdade, assim, essa questão do que eu falo na live aqui é mais sobre os segredos das pousadas lucrativas, que são aquelas pousadas que, apesar de tudo, apesar de todos os contratempos, de tudo que acontece, elas conseguem sobreviver às crises, conseguem sobreviver a tudo que acontece no mercado, a explosão dos destinos, a concorrência e tudo mais. O que será que elas fazem diferente? Então eu vou sempre atrás desses melhores casos para poder trazer aqui para vocês um pouquinho do conhecimento que essas pousadas que são sempre lucrativas têm para vocês. Então esse ano, né? E mesmo assim, gente, eu acho que tem muita gente que acha que com as imprevisibilidades não é possível você ter bons resultados no seu ano aí na pousada. Só que eu vou com essa live hoje mudar um pouco esse paradigma que muitos de vocês têm, já que a gente tá, vamos dizer assim, começando esse ano de 2021 já com o pé atrás. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu tinha feito um planejamento para o meu ano de 2020, totalmente mudou muita coisa, mas nem por isso foi um ano ruim. E eu acho que se você fizer o mesmo aí na sua pousada, você vai conseguir ter resultados muito diferentes aí no seu próximo ano, usando um pouco do que você aprendeu ao longo desse ano, com tantos percalços altos e baixos aí na sua pousada. Mas a gente tem muita gente que me mandou mensagem esses dias, inclusive, falando: poxa, Nath, mas como que eu vou me planejar? Como que eu vou fazer uma previsão para o ano que vem? Como eu vou ter porque todo ano eu falo, pô, gente, vamos fazer uma previsão de ocupação, vamos ver como é que vai estar aqui no próximo ano. E todo mundo fala, poxa, Nath, mas tá impossível de prever 2021. Mesmo que você seja vidente, eu acho que nem a mãe de Ná aqui poderia ajudar a gente com tarô, bola de cristal, que fosse. Não tem mesmo como a gente prever o que vai acontecer nesse ano de 2021. Isso é lógico, isso nunca foi possível, na verdade. Mas o que eu quero trazer aqui com vocês é essa maneira que eu encontrei de vocês se prepararem para essas imprevisibilidades que estão aí, não tem o que fazer, você tem que, já que elas estão acontecendo, você tem que saber brincar com elas, saber colocar elas dentro aí da sua realidade, da sua pousada, para que você não passe um ano de 2021 com os mesmos problemas que você teve nesse ano, que eu sei que muitos de vocês passaram bastante aperreio nesse ano, né, gente? Bom, pessoal, e então vamos começar então explicando o porquê que você pode ter um 2021 muito melhor que o seu 2020, mesmo com todas essas dúvidas que estão te assombrando hoje e ontem e amanhã ainda, tá? Acho que assim, gente, por mais que a gente seja pessimista, não tem como a gente pensar um 2021 pior do que foi o 2020. A pandemia chegou sem ninguém esperar, lógico que já se sabia do Covid no final de 2019, porém em março, quando realmente começou a fechar o mundo inteiro, e o Brasil entrou nessa também, claro, ninguém estava esperando isso, ninguém esperava que uma doença tão rápido fizesse um estrago tão grande no mundo como um todo. Depois de meses que todos vocês ficaram aí fechados em quarentena, pousadas e hotéis impedidos muitas vezes de operar, então ocupação zerada, problemas gravíssimos para o turismo em diversos locais do Brasil. E depois a gente teve essa retomada, que foi uma loucura, né, gente? Um monte de protocolo, um monte de mudança tendo que ser implementada aí na sua pousada. Uma demanda que surgiu reprimida, uma coisa que ninguém estava esperando, tanta gente querendo viajar nesses últimos meses. E, claro, a mudança do comportamento do hóspede, que hoje em dia é completamente outra pessoa, não é mais aquele hóspede que você recebia antes da pandemia. Então, olhando esse cenário, tudo o que aconteceu em 2020, o que será que a gente pode prever de 2021? Claro que a gente tem medo, né, gente? Tem medo de ter uma nova quarentena, de ter um novo lockdown, de ter uma guerra de preços ainda pior entre os concorrentes, coisa que já aconteceu em muitos destinos. Aumento da inflação, claro, com tudo aumentando de preço e você não podendo mexer no valor da sua diária.
também aquele temor dos novos impostos, novas imposições do governo, que a gente não sabe o que vai colocar por aí. E é isso aí, né, gente? Vai ter briga, vai ter confusão. E um exemplo clássico é o que aconteceu essa semana em Búzios. Vocês devem ter acompanhado que a cidade foi, de repente, do nada fechada, mandando o pessoal sair com um máximo de 72 horas, expulsando os turistas da cidade. Graças a Deus foi revogada essa decisão. Em menos de 24 horas já estava tudo resolvido. Caiu, foi, vamos dizer assim, uma briga política, vamos dizer assim. Não foi nem por conta da questão do problema mesmo do Covid na cidade, mas é uma insegurança que traz para as pessoas. Poxa, como que eu vou saber o que vai acontecer aí na minha cidade? E agora, até hoje, eu fiquei sabendo que em São Paulo também acabou, o João Dória acabou de colocar o estado inteiro no sinal vermelho, fechou diversos tipos de estabelecimentos agora entre o Natal e o Ano Novo, graças a Deus, com exceção dos hotéis e pousadas. Eles não estão na lista dos serviços que vão ter que fechar e não vão poder operar. Então, pelo menos assim, uma boa notícia, mas do mesmo jeito é uma notícia que abala o turismo. Será que as pessoas vão querer continuar viajando, sendo que não vão poder sair para jantar fora, por exemplo, já que alguns restaurantes não vão poder estar funcionando? Então, você pousadeiro aí tem que estar se reinventando o tempo inteiro. Tá de olho no que está acontecendo e tá sempre se reinventando, pensando coisas novas para fazer aí na sua pousada, para não sair no prejuízo mais uma vez. Mas, gente, a solução para tudo isso, que a gente vai acabar falando aqui hoje muito, e que é o tema de muitas das lives que eu falo para vocês aqui, mas hoje a gente vai falar mais focado nisso, com certeza passa pelo planejamento. E o planejamento, gente, ele ajuda vocês a estarem preparados para o que deve para o que vai acontecer, para a decisão política que vai acontecer, para a crise econômica que for acontecer. Com planejamento, você sempre sabe não, mas você pode estar preparado, melhor preparado para qualquer coisa ruim que pode acontecer aí na sua pousada. Quando você se planeja, você tem planos de ação, ou seja, se alguma coisa acontece, rapidamente você consegue agir em prol de uma solução, você não fica ali parado esperando as coisas acontecerem. E também com planejamento, você passa a ter reservas de emergência, que podem ser não só financeiras, mas de tempo, de funcionários e de muitas outras coisas aí na sua pousada. Só que vocês têm que estar atentos para que o seu planejamento seja efetivo. E hoje a gente vai falar muito dessa questão do planejamento estratégico, que é essa visão de longo prazo que vocês têm que ter aí para o seu ano de 2021 não ser como o seu ano de 2020. E eu vou trazer aqui uma história de uma das minhas alunas, da Adriana. Eu não sei se a Adriana está aqui, a Adriana da Recanto Brumas, lá em Campos do Jordão. Quando ela entrou para o DPR, ela estava quase desistindo da pousada, estava com dívidas, a pousada não dava lucro, não é a ocupação principal dela a pousada, então ela acabou ficando, estava com sérios problemas financeiros na pousada, porém, mesmo com tudo acontecendo dessa maneira, ela resolveu fazer diferente, entrou para o curso e começou a organizar a pousada em meio da pandemia, porque ela entrou no curso no finzinho de janeiro, em março estava tudo fechando, se todos bem vocês lembram, né? E ela, nessa época da pandemia, ela começou a ver o que ela podia fazer, já que ela teve que se isolar também, ela estava trabalhando de home office na própria pousada, e estando lá dentro mesmo, ela conseguiu começar a perceber o que ela podia adequar ali dentro da pousada dela, para que quando ela pudesse abrir novamente, a pousada trouxesse mais lucro do que ela estava tendo anteriormente. Então ela começou a notar que ela poderia oferecer experiências dentro da própria pousada, com refeições, com loja de souvenirs locais, coisas que fizessem o hóspede não sair da pousada e sim ficar mais tempo por lá. Começou a perceber que ela tinha um certo tipo de hóspede-alvo que ela podia atender melhor, que era o pessoal das bicicletas. Então, os bicicleteiros aí já começou a preparar um estacionamento para eles, mangueira para limpar as bicicletas, mapa com trilhas, coisas bem especializadas para essas pessoas. Também aproveitou essa época para dar uma reviravolta no café da manhã, aproveitou que podia eliminar o buffet, eliminou o buffet, fez o café da manhã sob medida, dessa forma eliminou totalmente os desperdícios. E hoje, agora que ela pôde reabrir,
a história mudou toda, né, gente? Então, hoje em dia, ela já tem mais previsibilidade, ela conseguiu pagar o curso, porque ela parcelou na época, mesmo sem dinheiro. Hoje em dia, ela nem sente mais o pagamento das parcelas, já deve estar terminando já, porque já vai fazer um ano que ela entrou no curso. Então, nem sente mais o pagamento das parcelas e tem todo esse benefício de não ter ficado a pandemia inteira parada, sem fazer nada para mudar a realidade da pousada dela depois. Poderia ser diferente se ela tivesse ficado parada? Eu tenho quase certeza disso, porque ela não teria tido essas pequenas ideias, essas pequenas ações que hoje em dia levaram ela para o nível que a pousada dela tá. Claro que, da mesma maneira que com todo mundo, essas imprevisibilidades impactam ela também. Mas ela já sabe como ela pode fazer para sair delas, ela sabe como ela pode fazer para conseguir outros resultados, mesmo com as adversidades que o meio externo traz. E vou pegar o exemplo dela, porque tem muita gente que fala que vai esperar a situação melhorar para se preparar, para entrar num curso como o meu, por exemplo, ou mesmo para mudar alguma coisa aí dentro da sua pousada. Esse ano, por exemplo, em todas as turmas teve alguém me falando, poxa, Nath, dessa vez não dá, porque eu tô sem caixa, porque eu tô guardando aqui, eu não sei o que vai ser no próximo mês, queria tanto entrar no curso, mas não vai dar certo. E a verdade, gente, é que tudo está errado, tá? Então é não, não e não para todos vocês. Você, pousadeiro, é o responsável por mudar a realidade aí da sua pousada. E nada mais importa, você que tem que tomar as rédeas da sua pousada e pegar as consequências disso, o que pode acontecer de ruim para você, caso você não mude a partir de agora. O exemplo que eu acabei de dar da Adriana, ela conseguiu mudar a realidade da pousada dela, simplesmente porque ela acreditou e viu que ela tinha muita responsabilidade em ter os resultados que ela queria ter. Então, ela tinha que mudar primeiro. Não adianta você querer que a sua pousada mude, sendo que você não muda primeiro. Então, nada de ficar esperando, dando desculpinha. Agora não dá mais, galera. A gente tá aí, ó, finzinho de dezembro, tá na hora de vocês começarem a montar suas resoluções pro ano novo aí. E se vocês não fizerem alguma coisa para mudar, continuar nisso aqui, a história de vocês ano que vem pode não ser tão boa quanto esse ano. Na verdade, pode ser o seu ano de 2021 pode ser pior do que o seu ano de 2020. Tem como ter isso? Claro, claro que tem. Se você está sobrevivendo com a sua pousada até hoje, ano que vem pode ser o fim dela. Você pode ter que fechar a sua pousada devido a você não ter se preparado nesse momento agora, que é o melhor momento é sempre o agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. O melhor momento é sempre o agora. Então, gente, se vocês começarem a notar, vocês precisam fazer que essa mudança realmente traga essa transformação para vocês, assim como trouxe aí para a Adriana, para essa minha aluna. E vamos falar um pouquinho agora da questão do planejamento estratégico da sua pousada, como vocês podem fazer para montar esse planejamento estratégico da sua pousada, mesmo em meio a esse cenário de que a gente não pode prever o futuro, de que a vacinação pode ser que não aconteça em 2021 para todo o Brasil, isso é um fato. Também a gente tem a questão das dúvidas sobre valorizar ou não vou valorizar o turismo. Será que vai ter mais demanda? Será que não vai ter? E, claro, sempre pode acontecer alguma coisa que a gente não está prevendo. 2020 estava aí para provar isso para a gente. E você, por causa desses motivos todos, você deve estar aí pensando que você não pode se planejar, porque já tem muita incerteza. Para que eu vou me planejar para coisas que eu não sei se vão ser possíveis, Nath? Então, você vai acabar ficando aí parado, esperando as coisas acontecerem e no final quem vai se ferrar é você, tá bom? Porque, de novo, você não estava preparado. Mais uma vez, você teve a oportunidade, todo ano, todo momento, você tem essa oportunidade de rever todo o seu planejamento, de fazer alguma coisa diferente para o seu próximo ano, mas provavelmente você estava deixando essa oportunidade passar, por isso a gente está falando disso aqui hoje. Então, gente, me conta aqui nos comentários se você faz o planejamento da sua pousada sempre no ano anterior, antes do ano começar. Se você prevê como vão ser suas vendas, se você pensa quais são os investimentos que você vai ter que fazer, se você faz os cálculos da probabilidade dessas reformas acontecerem na sua pousada, do que você precisa fazer para isso acontecer. Conta aqui para mim nos comentários, enquanto a gente fala um pouquinho sobre planejamento estratégico.
o que primeiro, né, gente? O que é estratégia? A estratégia, ela nada mais é que você analisar o ambiente externo e trazer isso para a realidade do seu ambiente interno, tentando fazer isso da melhor forma, tirando o melhor proveito do ambiente, mas, claro, sempre dependendo do negócio, como é que isso vai acontecer. Então, o planejamento estratégico, que tem essa junção do planejamento junto com a estratégia, nada mais é do que você ter um processo contínuo de tomada de decisão ao longo do tempo, sempre relacionado a esses objetivos, ou seja, onde você quer chegar lá na frente. Também é aquela questão de onde você vai se organizar para poder tomar essas decisões da melhor maneira e, claro, realizar à medida dos resultados esperados aí na sua pousada. Então, eu vou passar aqui 3 perguntas que vocês têm que se fazer, perguntas básicas que vocês têm que se fazer para começar a pensar no planejamento estratégico da sua pousada para 2021. A primeira delas é sobre o ambiente externo, claro. Como eu comentei, o ambiente externo, sim, claro, ele traz impacto no seu planejamento. Não poderia ser diferente, claro, afinal a gente está envolvido dentro desse ambiente. Então, pense qual que é o ambiente que a sua pousada se encontra. Como que está o mercado? Como que está a demanda? Quais são as previsões? O que pode acontecer? Otimista, realista, pessimista? Qual que é o fator da crise? Crise econômica, crise sanitária? Quais outros fatores externos podem impactar aí na sua pousada? Nada mais é, gente, do que um estudo de mercado. É você ver as possibilidades, tudo que pode dar certo e pode dar errado e como que isso vai impactar dentro do seu trabalho aí como pousadeiro. A segunda pergunta que você tem que responder na hora de fazer o seu planejamento estratégico é: para onde a minha pousada quer ir? Quais são as suas metas com a sua pousada? Quais são os seus objetivos com a sua pousada? Nath, eu quero que a minha pousada funcione bem pelos próximos 10 anos, daqui 10 anos eu quero aposentar. Ok, então começa a escrever essas metas de maneira clara e objetiva para que você consiga, de alguma maneira, se planejar para chegar lá. E depois que você define essas metas e objetivos, né, essa é a segunda pergunta, tem a terceira e última pergunta, que é pensar como que eu vou fazer para minha pousada chegar nessas metas e objetivos com todos esses obstáculos ou oportunidades que o mercado, que o ambiente externo está dando para minha pousada. Então, o que você pode fazer? Quais são as pequenas ações ou várias ações que vão fazer você chegar nesse seu objetivo? Seu objetivo pode ser super de longo prazo, como eu comentei agora, a sua aposentadoria da pousada, ou então a gente pode falar: Nath, meu objetivo para o ano que vem é construir mais 3 quartos, ou então é ter um lucro de 40% nas minhas diárias, ou então é trabalhar com mais qualidade. Você tem que ter objetivos na sua pousada. Se você não tem objetivos, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque você não sabe onde você quer chegar. Então, qualquer lugar que você chegar, vai estar bom para você. Então, não deixe que a falta de objetivos deixe você sem rumo na sua pousada. E também não custa lembrar, gente, que o planejamento estratégico, por mais que muita gente não conheça e não faça, ele não é você simplesmente aplicar técnicas. Então, não tem uma fórmula correta. Não adianta você me mandar uma mensagem aqui: Nath, como é que eu faço? Tem um jeito. Não tem um jeito correto. O jeito é você sentar e se planejar e fazer essas metas de acordo com o que você quer. Eu não posso, Natália, sentar e definir quais são as metas da sua pousada. O que a sua pousada quer ser, a sua pousada é sua. Você que tem que tomar essa autorresponsabilidade e começar a fazer as suas próprias metas. E começar a ir atrás dos seus próprios sonhos. A sua meta pode ser muito diferente da meta do pousadeiro que é seu vizinho. Como pode ser muito diferente da meta de uma pessoa que não é pousadeira. Então, você tem que montar as suas próprias metas individualmente. E não tem receita de bolo para isso, tá? Não tem melhor solução, não tem tempo melhor para pensar em quando que a minha pousada vai financiar minha aposentadoria. Não existe isso. Então, pare de tentar achar a fórmula mágica, senta a bunda na cadeira aí e bora trabalhar para fazer isso daí, fazer isso diferente nesse seu ano. Também planejamento estratégico, já vi aqui o pessoal comentando que faz o planejamento, mas nunca dá certo. Gente, o planejamento, ele não é a mãe de Ná.
Ele não vai vir uma vidente aí contar para você o que vai acontecer, ou você vai jogar um tarô ali, fazer alguma coisa que vai te trazer a resposta para o seu planejamento e ele vai realmente dar certo. Isso não existe. Então, o planejamento não é somente realização das previsões. As previsões você faz para você se preparar para qualquer coisa que possa acontecer. Por isso que eu comentei aqui, previsões realistas, otimistas e pessimistas. Então, se prepara realmente para o que pode acontecer. Talvez não vá acontecer nada do que você tenha previsto, mas você está ali preparado para várias situações. Então, de alguma forma ou de outra, você vai conseguir chegar numa solução melhor, porque você já tá preparado para isso. Também o planejamento estratégico, gente, não diz respeito às decisões que vocês vão passar no futuro. Sim, as decisões que você faz hoje e que vão impactar nesse seu caminho para chegar nos objetivos e metas da sua pousada. Então, não fica pensando que isso aqui vai me ajudar a pensar se lá na frente eu tenho... Não, você tem que pensar o que você pode fazer agora para impactar, para chegar nesse seu objetivo lá na frente. Lá na frente, você pode chegar a uma outra conclusão. Pode mudar o seu hóspede, pode mudar a demanda do mercado e você pode ter que mudar suas estratégias. Então, não ache que o que você decide agora é o que você vai decidir lá no futuro. E além disso, gente, o planejamento estratégico ele não vai eliminar os riscos inerentes aí do processo todo. Os riscos existem e em qualquer momento eles podem acontecer. A única coisa que o planejamento estratégico faz é te trazer mais clareza do que pode acontecer e se preparar para esses momentos errados, tudo isso que de errado pode acontecer aí na sua pousada. Mas eu tô vendo aqui, ó, já vi pelas respostas aqui que pouquíssimos de vocês se planejam e isso é mais do que comum. A maioria dos pousadeiros ficam esperando a vida passar, a temporada passar, o hóspede cair do céu e a pousada dar certo, sendo que ele não faz nada diferente no ano após ano. Passa o ano, continua na mesma, não sai da mesma situação da pousada, sempre o mesmo hóspede, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas reclamações, tá lá no grupo de WhatsApp reclamando que, poxa, aqui nada dá certo, poxa, porque o governo isso, porque aquilo. Galera, vocês estão aqui, ó, comigo, 8 horas da noite, plena terça-feira, quase aí na final de ano, loucura que deve estar na vida de vocês aí, pousadeiros. Não sejam esses pousadeiros que vivem reclamando, falando mal da vida de pousadeiro, que pousadeiro só sofre, que não sei o quê. Essas coisas que você fica falando, você está atraindo para você mesmo. Então, se você continuar fazendo, né, as mesmas coisas de sempre, e dá errado, eu vou lá no grupo de WhatsApp dos pousadeiros reclamar da minha vida, falar, porque lá é minha terapia. Que terapia o caramba, gente. Terapia é você pegar e começar a fazer alguma coisa diferente na sua pousada. Você ficar aí fazendo o mesmo de novo, passando o mesmo ano, nos mesmos apertos, vindo aqui todo dia, assistir as lives e achar que, né, só assistir aqui, ficar aqui no Instagram, ficar fuçando no Instagram das outras pousadas, dos seus concorrentes, não vai mudar nada, não. Aliás, a concorrência, o governo, tudo isso não tem a mínima culpa sobre a situação que a sua pousada está aí acontecendo hoje. O único culpado por tudo que está acontecendo é você, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, continua fazendo as mesmas coisas. Então, essa mudança em 2021 depende somente de você, depende de como você vai fazer esse seu ano ser diferente. O que você vai pegar de aprendizado e você vai aplicar na sua pousada? Que inovações você vai trazer para o seu negócio durante esse ano? O que essa crise toda te ensinou e te mostrou que você não pode mais fazer e que você continua fazendo agora? O que você vai fazer para começar a mudar isso a partir de hoje, de agora, que você está me assistindo aqui? Então, qual que é o seu propósito com isso tudo? Será que você que realmente quer só, não tem sonhos para atingir? Você não tem metas, não tem objetivos. Não é possível que você não tenha nada em vista na sua vida. Assim, eu não acredito realmente que você, pousadeiro, comprou uma pousada, arrendou uma pousada, construiu uma pousada e você não sabe o que você quer da sua vida. Então tá mais do que na hora de você realmente se responsabilizar pelos seus atos e começar de uma vez por todas a agir diferente. As metas e objetivos, gente, elas são um caminho pra gente, elas são um norte, elas são
uma esperança de saber onde a gente quer chegar. E se você não tem elas, você fica completamente perdido, você não sabe o que fazer. E aí, quando você não sabe o que fazer, você fica aí realmente perdendo tempo da sua vida e não conseguindo melhorar em nada a sua pousada. Então, a minha ideia com essa live aqui, gente, era realmente dar uma acordada em vocês. E claro, eu vou terminar o conteúdo aqui passando um passo a passo para que vocês consigam montar essas metas e objetivos de vocês agora mesmo, agora aqui, ó. Se vocês quiserem mandar aqui durante a live, eu vou estar aqui para corrigir essa meta aqui. Se você quiser mandar, se está assistindo depois aqui, se der tempo, coloca aqui a sua meta, qual que é a sua meta aí para 2021, que eu quero saber antes de eu colocar essas dicas aqui, tá, pessoal? Mas tem diversas dicas para eu dar aqui para vocês, senão eu não quero ver ninguém saindo aqui sem metas e objetivos dessa live. Então, aproveita e já vai começando a escrever aqui conforme eu for passando essas dicas para vocês. E na verdade, né, gente, o melhor momento é agora mesmo, ó. A gente tá aí antes do Natal, depois do Natal, vários dos destinos aí pelo Brasil vão estar lotados, vocês vão estar sem tempo, depois vão falar para mim que não teve tempo de fazer as metas e objetivos de vocês. Então, para agora o que você tá fazendo e vem aqui comigo fazer essas metas, tá? Bom, então, primeiro passo é você pensar grande. Então, se você realmente tem uma meta, não adianta você querer fazer uma meta, né? Uma meta bobinha ali. Ah, eu quero que o meu 2020 seja igual ao 2020, o meu 2021 seja igual ao 2020. Pra quê, gente? Pra que gastar meta? Vamos sonhar grande, vamos pensar grande. Por que você não pega uma meta mesmo e fala, nossa, aquela coisa bem difícil, que parece difícil de atingir mesmo, que vai te dar um gás, vai te dar vontade de chegar nela. Eu quero aumentar, Nath, olha, eu quero, em relação a esse ano, eu quero aumentar 15% na ocupação da minha pousada. Show, adorei essa meta aí. Então, coloca isso no papel, pensa grande, que quando a gente pensa grande, a gente também faz o nosso cérebro começar a procurar soluções alternativas e criativas para isso. Vão escrevendo as metas aí, hein, gente, que depois eu vou ler todas e vou corrigir aí para vocês. O segundo passo é você conseguir ser o mais detalhista possível na hora de escrever essas metas. Então, às vezes a gente escreve as metas de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito dispersa. Então, depois fica difícil você conseguir verificar se realmente você atingiu aquela meta naquele tempo. Então, pensa comigo assim, como igual esse exemplo que eu dei aqui agora. Eu quero aumentar a minha ocupação em 15%. Ok, tá? A princípio parece uma meta boa? Parece. Então, você tem que verificar se essa sua meta ela tá dentro do critério SMART. Depois eu vou fazer um post sobre isso aqui também, tá? Então, o que são metas SMART? Metas SMART são metas que são específicas, ou seja, você lê a meta, então você sabe exatamente do que está falando. Elas são mensuráveis, ou seja, você consegue medir, no caso, 15%, você tem a sua ocupação desse ano, você consegue medir se a sua ocupação no final do ano que vem vai ter aumentado 15% ou não. É mensurável. Também tem que ser atingível, ou seja, não pode ser uma meta completamente sem noção. Ah, eu vou, tá bom, eu falei para sonhar grande, mas não sem noção. Ah, eu vou dobrar, não, eu vou chegar em 100% a minha taxa de ocupação em 2021. Assim, vocês já me seguem que faz tempo, vocês sabem que não existe essa de 100% de taxa de ocupação, né, gente? Então, não adianta também você ter uma ideia que é impossível de ser atingida. Então, ela tem que ser atingível. Ela tem que ser também realista. Então, você tem que realmente ter uma realidade naquilo. Então, falar para mim que você vai aumentar a quantidade de quartos da sua pousada, mas você não tem espaço para isso, então, tá meio fora dessa sua previsão. Então, toma cuidado com isso também. E por fim, ela tem que ser temporal, ou seja, tem que ter um tempo fim para você verificar o atingimento dessa meta ou não. Então, se você vai falar, olha, até o final do ano de 2021, eu quero ter aumentado em 15% a minha ocupação anual. Ótimo, eu sei que até o dia 31 de dezembro de 2021, você vai poder medir e vai ver se você vai ter aumentado em 15% aí a sua ocupação média anual. Um exemplo, tá, gente? Usem sua criatividade aqui. Quero ver mais metas aqui que eu vou aproveitar e vou corrigir aí, vou dar uns pitacos aí para você. Não deixa de mandar aqui para receber os pitacos também.
O terceiro passo é você pegar essas grandes metas e dividir em pequenas metas. Então, por exemplo, já que eu falei, poxa, eu quero aumentar em 15% a minha ocupação anual, mas em quais meses que eu posso aumentar mais essa ocupação que vão ter mais impacto nesse meu resultado? Então, você fazer metas pequenas fica mais fácil de você atingir. Quando você fala, poxa, eu tô pensando só no ano, você tem que pensar num número muito grande. Agora, se você pensa ali especificamente no mês a mês, fica muito mais fácil você correr atrás dessas pequenas metas. Então, por exemplo, então em janeiro eu preciso aumentar 15% mesmo, porque é um mês que tem muita demanda. Já em fevereiro não tem muito, então fevereiro eu posso trabalhar com uma mesma taxa de ocupação. Março dá para aumentar um pouquinho e assim vai. Então, pensa em pequenas, divide essa sua meta grande em pequenas metas. O quarto passo é você definir a importância e prioridade de cada meta. Eu dei um exemplo aqui só de uma, mas você pode usar várias metas aí, pode ter várias metas aí para sua pousada, você pode ter metas financeiras, metas de operação, metas de pessoais também, coisas que você queira fazer para você mesmo, ter tempo para fazer algumas coisas para você. Então você pode ter diversas metas. E dentro, só que daí depois que você tem essas metas, tem que definir quais que são mais importantes para você, quais que você realmente quer atingir até ali o final do ano. E aí você vai dar mais ênfase para essas e, claro, não vai deixar as outras, mas elas vão estar ali em segundo plano. Lembre-se, não adianta você querer fazer 100 metas, que você não vai conseguir realizar tudo. Então, vai por passos, faz um pouquinho de cada vez que você chega lá. O quinto passo é você, então, estabelecer os prazos, ou seja, começar a realmente ter prazos. Eu gosto de fazer metas mensais, porque fica fácil, todo mês você fecha, você já aproveita, fecha o caixa da pousada, fecha os indicadores da sua pousada. No mensal é bem mais fácil de controlar. Então, estabeleça um prazo, olha, até o dia 15, 5 de cada mês eu vou fazer análise do que aconteceu no mês anterior para ver como que eu tô indo em relação às minhas metas. Não escreve a meta hoje não, tá, gente? Vai olhar ela só lá no final de 2021, que aí, né, com certeza que você não vai chegar nela. Escreveu todas as suas metas? Viu quais são as mais importantes? Viu o que você realmente quer atingir? Comece a escrever os seus planos de ação. Porque se você não pensar em como você vai chegar nesse objetivo, você nunca vai chegar. Então, começa a pensar, olha, então, a meta lá dos 15% de ocupação no final do ano, maior. Como que você vai fazer isso? Ah, olha, eu vou ter que vender mais reservas diretas, por exemplo. Então, para isso, eu vou ter que fazer um curso como o DPR, por exemplo. Ou então, eu vou ter que encontrar novas maneiras de venda. Ou então, eu vou ter que fidelizar mais o meu hóspede-alvo, conseguir trazer ele mais vezes para a pousada. Ou então, eu vou encontrar maneiras de vender mais pela minha pousada. Então, tudo isso são pequenos planos de ação que você vai ter que fazer para chegar nessa sua meta lá de aumentar os 15% de ocupação. Se você não fizer pequenas atitudes ali no seu dia a dia, dificilmente você vai conseguir chegar nesse resultado que você está colocando lá nas suas metas e objetivos. O sétimo passo é você não perder essas metas ao longo do ano. Então, fica de olho, dá uma olhada. Poxa, como que eu tô? Olha, cheguei aqui, ó, já passou um terço do ano, um quarto do ano, nos primeiros três meses, e olha, tô muito longe da meta ainda, então tenho que rever meus planos de ação. Tem alguma coisa que não tá dando certo por aí. Então, volta lá, reveja seus planos de ação e continue correndo atrás das suas metas. Porque se você simplesmente faz ali a sua meta e não vai identificando ao longo do ano o que tá dando errado no processo, você não vai conseguir chegar lá no final, viu, gente? Isso é fato. Então, sempre analise ao longo do ano para ver se você tá chegando por lá. E claro, por último também, gente, saiba ser flexível e adapte-se. Esse ano a gente entendeu a importância da adaptação, o tanto que é importante a gente tá flexível para o que deve conseguir ver o que está acontecendo, se reinventar, mudar a realidade da pousada, começar a fazer coisas diferentes aí na sua pousada e realmente se reinventar e ser flexível com as adversidades que vão chegando aí, que vão chegar. Que, como eu disse,
é imprevisível. Mesmo você se prevendo, se planejando, se ajeitando, você vai ter muita imprevisibilidade, muitas coisas não vão sair como você planejou. Então, saiba ser flexível, saiba o que fazer para conseguir os resultados que você quer realmente aí na sua pousada.